semana, o presidente Bolsonaro afirmou em discurso apresentado na quarta-feira na cúpula sobre biodiversidade da ONU que algumas ONGs estariam envolvidas com crimes ambientais no Brasil e no exterior. Entretanto, e mais uma vez, ele não apresentou provas, nem mencionou quais seriam essas ONGs. Ainda em seu discurso, o presidente disse que, aspas, não podemos aceitar, portanto, que informações falsas e irresponsáveis sirvam de pretexto para imposição de regras internacionais injustas, fecha aspas, acrescentando que importantes conquistas ambientais foram alcançadas em benefício do Brasil e do mundo. Importante a gente juntar a isso outra informação. Durante o debate entre o Donald Trump e o Joe Biden nesta semana, na última terça-feira, o candidato democrata disse que vai destinar 20 bilhões de dólares ao Brasil para o combate ao desmatamento da Amazônia. Questionado sobre isso, o ministro Ricardo Salles disse em entrevista à CNN: se for por ano, tudo bem, mas se for pelo prazo de 10 anos, ele sinalizou que a quantia seria insuficiente. Vamos repercutir todos esses fatos? Estou em contato com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, qual a avaliação que o senhor faz da fala do Biden sobre destinar 20 bilhões de dólares ao Brasil para combate ao desmatamento da Amazônia? Bom, Roxane, isso mostra que a pressão internacional ela vem crescendo, a ponto de assumir, um protagonismo em determinado aspecto durante um debate entre os candidatos à presidência nos Estados Unidos. Caso Joe Biden ganhe as próximas eleições, isso vai determinar um reajuste na política externa brasileira e também uma revisão das práticas ambientais, porque, obviamente, vai aumentar essa pressão em relação ao desmatamento da Amazônia, aumento das queimadas e tal. Agora, o que chama muita atenção é o Ricardo Salles comentar que 20 bilhões seria uma boa quantia se fosse uma quantia destinada anualmente, e que se fosse destinada pelo prazo de 10 anos, isso precisaria ser revisto. Bom, se nós tivéssemos essa quantia distribuída aí ao longo de 10 anos, nós teríamos 2 bilhões de dólares por ano para combater o desmatamento, combater as queimadas na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. E o que me espanta é que, atualmente, o governo brasileiro ele tem à disposição 100 milhões no Fundo Amazônia, que está, por iniciativa do próprio governo, bloqueado desde o ano passado, há mais de um ano esse dinheiro está parado, e simplesmente nós não verificamos nenhuma ação por parte do governo, por parte do Ministério do Meio Ambiente, no sentido de destravar esses recursos. No ano passado, o ministro Ricardo Salles disse que o Fundo Amazônia precisaria ser revisto porque as práticas não eram adequadas, que ONGs envolvidas em crimes ambientais estariam recebendo recursos, ou que esse recurso estaria sendo mal utilizado por ONGs, mas efetivamente, assim como o presidente Bolsonaro fez essa semana, ele não apresentou nomes nem provas. Vale a pena mencionar que o Fundo Amazônia ele era gerido pelo BNDES. O BNDES passou por uma auditoria extensiva, que certamente também abrangiu o Fundo Amazônia, e nada de irregular foi constatado. Além disso, o Fundo Amazônia ele já vinha passando por uma auditoria permanente e também nada de irregular foi constatado. Então, fica aquela pergunta: se o Ministério do Meio Ambiente não sabe o que fazer ou não consegue utilizar 100 milhões, como é que ele vai fazer para utilizar que seja 2 bilhões por ano ou 20 bilhões destinados de uma única vez? Então, realmente, fica claro que o discurso ele não é condizente com a prática. O ministro Ricardo Salles muitas vezes se posiciona de uma maneira muito assertiva, articulada, mas o discurso ele é repetitivo. Efetivamente, nós não temos fiscalização, não temos ações preventivas de combate ao desmatamento, de combate aos incêndios florestais e, de maneira recorrente, é utilizada a desculpa de que incêndios ocorrem na Califórnia,
que incêndios ocorreram na Austrália, é como se o problema que ocorre em outros países servisse de desculpa para que nós continuássemos tratando o meio ambiente com desrespeito, sem qualquer preocupação. Então, vamos ver, né, se Joe Biden ganhar as eleições, vamos ter aí, né, o governo brasileiro vai ter que se reposicionar em termos de política internacional, estratégias ambientalistas. Agora, e quanto ao discurso do presidente Bolsonaro na cúpula sobre biodiversidade da ONU? Eu vi vários especialistas da área dizendo, no mínimo, constrangedor, fora informações que não condizem com a realidade, professor? O Bolsonaro ele mencionou que informações falsas e irresponsáveis podem servir de pretexto para imposição de regras internacionais injustas. É muito importante lembrar, e a gente vem fazendo isso de maneira repetitiva aqui no Jornal da USP, que essas informações elas são processadas e apresentadas publicamente pelo INPE, né, que é um órgão do governo federal. Ou seja, o próprio governo federal gera informações e o governo federal, né, a cúpula do governo, o presidente Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, o Ministério do Meio Ambiente, né, na pessoa de Ricardo Salles, tem dificuldade em lidar com essas informações. E é sempre importante lembrar que a metodologia utilizada pelo INPE, ela é reconhecida nacional e internacionalmente e o seu corpo científico é da mais alta respeitabilidade, né, com cientistas de renome, com publicações internacionais de grande impacto. Então, fica demonstrado que, mais uma vez, o governo ele tem dificuldade em trabalhar, né, em lidar com informações que o próprio INPE vem gerando. E coloca culpa nas ONGs, né, uma desculpa pueril, porque ele não apresenta nomes, ele não apresenta provas, enfim, fica claro que esse é um discurso mais voltado para o público interno, aquelas pessoas, aqueles segmentos que apoiam o presidente Bolsonaro de maneira quase incondicional, e isso, de maneira alguma, melhora a nossa imagem no exterior. Ele fala a respeito da preservação, né, que o governo brasileiro, que o Brasil ele tem grandes conquistas ambientais, né, foram alcançadas em benefício do Brasil e do mundo, mas ele esquece de mencionar que essas conquistas elas foram obtidas ao longo de várias décadas em diferentes governos e que o governo dele, particularmente, vem colocando tudo isso abaixo. Ou seja, isso, para quem entende do assunto, e certamente, né, os presidentes de outras nações, né, responsáveis pelas áreas ambientais de outros países, estão atentos a essas questões, eles percebem que esse discurso não tem fundamento. Ou seja, você culpa organizações não governamentais, mas não apresenta provas, nem cita quais são. Você fala que as informações são falsas, quando, na verdade, essas informações foram geradas pelo próprio governo federal. Fala de conquistas ambientais, que foram, obviamente, importantes, mas que foram obtidas em governos anteriores, ou seja, o governo dele vem colocando tudo isso abaixo. De maneira alguma, esse discurso vem a contribuir para a melhoria da imagem que o Brasil projeta no exterior, e, mais uma vez, isso pode dificultar a entrada de investimentos no nosso agronegócio, no setor de infraestrutura, porque os grandes fundos internacionais eles ficam com receio de ter o seu nome envolvido com práticas de desmatamento, de desflorestamento, e também isso pode prejudicar a colocação de produtos agrícolas brasileiros no exterior, infelizmente. Professor Pedro Luiz Cortes, sempre às sextas-feiras aqui com a gente, professor da ECA, do Instituto de Energia e Ambiente, do canal no YouTube O Ambiente a Nosso Meio. Você pode acompanhar também por lá os bate-papos semanais que fazemos aqui na Rádio USP e publicamos também no Jornal da USP no ar. Professor, muito obrigada. Boa semana e até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.